Eu vejo, por exemplo, nele, não sou especialista do pensamento dele nem nada, só que somente fazendo um esforço sincero de entendê-lo dentro da proposta aqui do canal, do Filosofia e Fé Cristã, mas é justamente a questão de que ele retoma um pouco do Agostinho, no meu modo de entender, porque vai trazer novamente aquela questão de que tudo principia com Deus, tudo principia da revelação, e o que estava sendo mudado a partir de teologias liberais que estavam dizendo tudo principia pelo homem, o que nós sabemos ser um absurdo e heresia quando lemos a palavra de Deus. A palavra nos mostra algo completamente diferente. Tudo principia a partir de Deus. Tudo principia a partir do poder que vem de Cristo. Então, ele fala aqui que quando ele escreveu, e aí está dentro desse contexto do uso da filosofia, ele diz assim, vou ler aqui. Naquele tempo, todo o meu desejo era, na realidade, elucidar a epístola de Paulo para os romanos. Isso foi realizado parcialmente, por meio de uma estranha incrustação de concepções kantiano-platônicas. Então, ele mesmo aqui utiliza uma expressão muito interessante, estranha incrustação de concepções kantiano-platônicas. Foi a forma que ele utilizou na época para escrever. Se valeu de Kant e de Platão, e de uma forma, como ele diz, estranha. Ele fala aqui, ó, eu estava então com liberdade para usar estas concepções. Essa é a liberdade cristã. Quer dizer, não há problema em termos de liberdade, pelo menos inicialmente, tudo me convém. Aliás, tudo posso. Mas como é dito, nem tudo convém. A passagem da primeira epístola dos Coríntios, que citamos no início aqui. Eu tenho liberdade para fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, nesse sentido, naquela época ele sentiu liberdade e sentiu que podia, porque aqui não é uma liberdade que é libertinagem. Eu não vou explicar a Bíblia a partir de qualquer coisa ou de qualquer concepção. É uma liberdade com responsabilidade. Essa é a liberdade cristã, de se manter fiel a Deus e a sua palavra num espaço em que podemos transitar e realizar atos livres. Neste ato livre e irresponsável, com muita responsabilidade, ele utilizou concepções kantiano-platônicas. Porém, depois ele muda. E como dissemos aqui, não há problema nenhum em mudar, porque mudar significa que ele está utilizando outras concepções melhores para explicar a palavra de Deus e percebeu que ali ainda havia uma certa imaturidade nele. Ele diria, vou ler aqui o que ele diz, mas se eu fosse avisado hoje que eu teria que usá-las, eu diria com decisão não. Essa texto que eu estou utilizando aqui, eu não sei se foi intencional do autor ou se já foi da própria tradução, acredito que tenha sido do próprio autor, do Calbaf, ele coloca em negrito o com liberdade e depois o teria. E dá todo um sentido interessante grifar, negritar o teria. Porque, e aí, claro, teria que se analisar isso aqui para ver o que, que ele quer dizer, porque ele pode ser entendido de duas formas. Uma forma diz assim, que se dissesse a ele que ele teria que usá-las hoje, no sentido de uma normatividade, de um formalismo, de um legalismo, ele diria não. Mas isso dá a entender também que ele poderia utilizar novamente, sim. Só não utilizaria de uma forma estrita. Por isso a palavra teria. Ou também teria pode ser entendido de outra forma, no sentido de algo mais geral, uma vontade mais geral, no sentido de que se eu tivesse que utilizar hoje novamente, eu não utilizaria mais. Isso não invalida de forma nenhuma a
a epístola aos Romanos. Só nos mostra alguém que é humano, sendo utilizado por Deus para nos explicitar esta epístola. Continuando aqui no texto dele, ele vai dizer assim: além disso, é-me forçado garganta abaixo que a dogmática teológica esteja na obrigação de justificar, e coloca-se justificar, entre aspas, a si mesma em suas elocuções diante da filosofia, que é um outro problema. Você submeter o teológico ao filosófico. Continua ele: a dogmática tem que se justificar a si mesma perante Deus em Jesus Cristo, concretamente perante a Escritura Sagrada dentro da igreja. Eu vou repetir, porque essa passagem é muito interessante e é onde ele mostra a, a quem a nossa fé deve prestar contas. Aqui me lembra muito o Agostinho, quando ele escreve o livro As Confissões. As pessoas dizem assim: ele escreveu o livro As Confissões para se confessar perante os homens. O Agostinho diz claramente lá, não estou lembrado agora qual é o livro, mas ele diz claramente lá que não. Ele diz assim: eu me confesso a ti, ó Deus. E aí ele completa: na esperança de que, me confessando a ti, os homens venham a ouvir. E é interessante que o Agostinho, em uma determinada passagem das Confissões, ele diz que não acreditava que aquele livro fosse lido por muitas pessoas, talvez por amigos, familiares, pessoas mais próximas. Quer dizer, o livro está aí com 1.600 anos e ainda continua bastante lido. Mas, então ele lá diz: eu me confesso a ti, ó Deus, na esperança de que os homens, vendo eu me confessar, também eles se confessem a ti. Porque ele faz uma ressalva antes, mostrando que muitas vezes os homens são curiosos, todos querem saber como é que foi a vida da outra pessoa, mas não olham para as suas próprias vidas. E E é isso. Continuando o texto do Calbaf, ele diz: é um engano pensar que na epístola dos Romanos eu me direcionei conscientemente em criticar negativamente o pensamento do homem moderno. Como homem moderno, eu tentei me submeter à palavra de Paulo. Nós somos seres na história. Nós somos seres inseridos na história, em determinadas sociedades e em determinadas culturas bem específicas. E nós não podemos deixar de fugir disso. Então, é um engano quando muitas vezes se pensa que o teólogo, ou mesmo o homem de fé, está radicalmente contrário ao seu tempo. Não. Ele está, a partir de algo que é fixo, de algo que nunca passará, que é a palavra de Deus, atualizando esta palavra no seu tempo histórico. Por exemplo, agora temos visto uma certa atualização da igreja. Estamos em meio à pandemia, Covid-19, e muitos cultos estão acontecendo de forma online. E estão acontecendo, e têm acontecido. Então, quer dizer, você vai adaptando-se, não no sentido de mudar a palavra não muda, tudo passa menos a palavra, mas a forma como o homem moderno se posiciona diante disto. Já chegando aqui ao final do texto, uma passagem aqui que ele vai dizer: todas as nossas atividades de pensar e falar podem ter somente uma importância secundária, e como atividades da criatura não conseguem possivelmente coincidir com a verdade de Deus, que é a fonte da verdade no mundo. Aqui novamente há essa inflexão que caracteriza o Kaubaf no século XX. Um retorno à revelação, um retorno ao principiar de Deus para com o homem, e não o contrário. Quer dizer, na atividade da criatura, ela consegue falar, e em falando utiliza certa linguagem filosófica, mas isso não vai coincidir com a verdade de Deus. Porque Deus não muda, nós mudamos. Porque Deus é infinito, nós somos finitos. Mas aí ele deixa bem claro que a fonte da verdade no mundo é a verdade de Deus. Então, continuando aqui,
Ele vai dizer: o valor do que a teologia tem a dizer não é medido por nenhum padrão, exceto aquele do seu objeto. Existe sempre a possibilidade que o que é dito pode não ser compreendido. Essa possibilidade não pode ser excluída. É uma outra questão interessante. Não é porque alguém, homem de fé, está explicitando a palavra de Deus que não possa haver ali nenhum tipo de má compreensão. Porque você tem uma pessoa de carne e osso, que é pó, explicitando esta palavra. E por conta desta pessoa e do que foi dito acima, pode ser que haja um problema de não compreensão. Ele conclui aqui: até mesmo a escritura sagrada muito frequentemente não é compreendida. Porém, nenhuma filosofia pode entregar a chave para nós. A questão da linguagem apropriada da teologia é para ser respondida no final de contas, e aqui está em negrito, novamente no final de contas, vou repetir, a questão da linguagem apropriada da teologia é para ser respondida no final de contas somente com oração e uma vida de fé. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.